esse departamento de saúde e performance, que eu acho que envolve o departamento médico, né, creio eu, né, deve ser chefiado pelo médico do Flamengo, poderia É o mesmo médico, Mauro? É o mesmo médico, é o mesmo médico. Que tinha os métodos revolucionários. Isso, falava-se muito isso lá, na época, né? Então, ele deveria ter entrado em ação. O Flamengo jogou fora, gente, 12 dias de ouro, assim. Porque o Flamengo, ao contrário de outros times que jogaram só o estadual, no caso do Palmeiras teve a Supercopa, mas é um jogo. O Flamengo teve, logo no começo do ano, além do estadual, a Supercopa, o Mundial de Clubes e a Recopa. Então, assim, tinha jogos que valiam taça. E o Flamengo jogou 12 dias fora, no lixo. E o Mundial vale uma taça muito importante. Eu sei que você não acha. Não. Mas é importantíssimo. Eu acho que não é tão importante quanto a Libertadores, é a minha opinião. Mas para a torcida é importante. Então, não importa. O patrão é a torcida, não importa o que eu penso. Saudações rubro-negras, meus amigos, uma vez mais aqui no nosso canal Fla-Toulouse. Meu nome é Leandro Tavares, gostaria de trazer aqui para vocês uma reportagem aí da Jovem Pan Esporte, todos os agradecimentos e créditos à Jovem Pan Esporte, lembrando uma vez mais, e também falar um pouco dessa declaração do Mauro César que foi no meio do departamento médico do Flamengo, e é coisa que nós aqui do canal já viemos falando há muito tempo, é meio que como chover no molhado, mas como as opiniões de Mauro César Pereira são importantes para uma grande parte da torcida do Flamengo, eu trouxe estas declarações aqui, corroborando tudo que nós, de todos os canais rubro-negros, já viemos falando. Eu peço, encarecidamente, que você deixe o seu like, o seu comentário no final do vídeo do que você achou, do seu feedback, e também, se é a primeira vez aqui no canal, deixa a sua inscrição, dê essa força para o seu irmão de manto, valeu? Vamos direto pro vídeo e no final deixarei uns comentários breves. Eu queria reler aqui um trechinho aqui da matéria do Globo Esporte, que eu acho que é interessante. Você leu, estava aqui revendo aqui, né? É muito interessante. Representantes de diferentes tribos rubro-negras entendem que o grupo ter tido sua primeira folga somente no 29º dia de trabalho do treinador, Sampaoli, após o empate 0-0 no Fla-Flu da Copa do Brasil, foi um erro. Por que foi um erro? Por que foi um erro? Né? Ele botou os caras 29 dias treinando. Sabendo que o time estava mal. Ele mesmo falou, se eu vim é porque o time está mal. Eu quero botar os caras em forma. Não vai ter folga, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então joga, recuperação no dia seguinte, treinamento mais leve, depois mais intenso, tentar colocar os caras em condições. Não é um erro. Pô, mas os caras que querem ter folga, tudo bem, tira essa folga depois, já tiraram alguns, né? Os que chegaram depois não, mas os que já estão do ano passado tiraram 42 dias. Eles estão devendo folga pro Flamengo. Se você for analisar o pé da letra, tiraram 42 dias. Quem tem a obrigação de dar 42 dias de férias para um profissional? Não, e o Vampeta falou que estavam reclamando também da intensidade dos treinos. Então, eles querem o quê? Pô, mas reclamar da intensidade, hoje em dia o futebol é intenso. Os que jogaram na Europa reclamavam lá, na Europa, lá, dos caras lá. Quem jogou no Atlético de Madrid, que nem o Felipe Luiz lá, reclamava do Simeone. Porque ninguém pergunta também, né? Deve ser facinho, Quase né? acabou. Deve ser facinho trabalhar com o Simeone, né? Não deve encher o saco de ninguém, né? O Antônio Conte no Chelsea com o Davi Luiz devia ser uma leveza total, né? Com o Diego Costa. Pois é. A gente viu. Aí continua aqui, ó. Outro fato que causou incômodo foi a obrigatoriedade de ir do aeroporto para o Ninho do Urubu na madrugada posterior ao empate 1-1 com o Racing na Argentina. No ônibus, que levou a delegação para o treinamento matinal, pôde-se escutar algumas manifestações contrárias. Ou seja, eles jogaram contra o Racing, ficaram com o meia mais um jogo com o meia mais, não ganharam o jogo, quase perderam, que o Racing teve uma chance de fazer um gol, bola na trave no final, né? Quase perderam o jogo. O técnico botou todo mundo para voltar, para no dia seguinte ganhar tempo, treinar e vambora, né? E os caras estão no ônibus, não, quer dormir no meu bercinho. Que é isso, meu irmão? Tá insatisfeito? Vai lá e então fala com o Marcos Braz. Tem um monte de gerente lá, fala com o gerente. Olha, eu não quero jogar mais no Flamengo. Ah, não, aqui a gente não folga. Fala. Aí fica mandando recado via não sei quem. Repito, não estou questionando os colegas. Pelo contrário, é ótimo que eles tragam esses pensamentos. Eu estou tentando me aprofundar aqui. O que significa isso? Qual o direito que o jogador tem de ficar de mimimi porque teve que treinar numa situação em que eles estão devendo a torcida? Porque o patrão é a torcida, gente. O patrão não é o Landim. O Landim está ali no cargo. O patrão no clube de futebol é a torcida. Sem a torcida não existe nada. Se não tem a torcida do Flamengo, o Flamengo não faturaria 1 bilhão nunca. Nós estaremos aqui falando do Flamengo. Porque tem muita torcida. Então o patrão é o torcedor. E o torcedor não está nada satisfeito, né? O patrão não está legal, o patrão não está feliz.
Se o patrão decidisse, de repente, muita gente ali nem estaria mais no Flamengo. É que o patrão aí não tem poder de decisão. Quem decide são os dirigentes. Aí continua. Sampaoli também enfrenta alguma resistência por sua decisão de esticar a corda no aspecto físico. Como entendeu que o time estava muito aquém do esperado, tem exigido muito do elenco nas atividades que, em alguns momentos, excedem o esperado, olha que nome pomposo, pelo Departamento de Saúde e Performance do Flamengo. Por que o Departamento de Saúde e Performance do Flamengo não entrou em ação quando deram 42 dias de folga, né? De férias? Concordo. Dizer, peraí, não, a gente precisa voltar depois do 30º dia para começar o trabalho. Para quem não entendeu, quando os jogadores voltam no dia 2 de janeiro, e o Vanderlei foi que fez, inclusive, essa conta, eles completaram no dia anterior 42 dias de férias. Se eles voltam depois do 30º dia, eles teriam o quê? Mais 12 dias de trabalho e não de férias. O Vitor Pereira assumiu só em 2 de janeiro, porque ele tinha um contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. Mas desses 12 dias antes da chegada do Vitor Pereira, o time poderia ter feito já todos os exames médicos, que são de rotina, né, no início da temporada, e o Mário Monteiro, que foi preparador físico dos tempos do Jesus, que estava voltando e já saiu, contratado pelo Flamengo, não como integrante do time do Vitor Pereira, né? O Flamengo trouxe o Mário Monteiro e falou: Vitor Pereira, o preparador vamos tratar, tudo bem, beleza, tal. A equipe, mais os meus auxiliares aqui, o time que trabalhou com o Vitor Pereira no Flamengo era diferente do time que trabalhou no Corinthians, a equipe. O Vitor Pereira encontraria um time com 12 dias de trabalho físico. É o outro estágio, né? Aí, 13 dias depois da chegada dele, menos de 13 dias, ele estava jogando contra a Portuguesa completo no Carioca. Por quê? Mais 13 dias ele tinha o Palmeiras na Supercopa. Então ele teve que queimar etapas, ele teve que acelerar o processo. O cara não teve pré-temporada, porque 12 dias foram jogados fora. Os jogadores queriam as folgas e os dirigentes deram as folgas. E o Departamento de Saúde e Performance deveria ter reclamado naquele momento. Peraí, não, isso aqui dentro do planejamento profissional racional não é legal. Nós temos um prazo, a Copa do Mundo deu a todos os clubes um período grande de trabalho, né? E nós temos que aproveitá-lo. Por que o Departamento de Saúde e Performance não interferiu? Ah, porque aí interferiu no desejo dos atletas de ter 42 dias de férias. É muito fácil, gente, você juntar Lé com Cré e perceber isso, que traduzir o que está escrito aqui. É isso. E o preparador físico, o Mário Monteiro, reclamou. Reclamou porque o São Paulo deu umas cornetadas. O São Paulo deu cornetada na preparação física. Eu acho injustas por essa razão. Ele também não teve a condição adequada de trabalho. Acho que o São Paulo foi injusto com ele, ou talvez não conheça esses detalhes que a gente está esmiuçando aqui. Ele foi prejudicado no trabalho dele também. Ah, mas ele aceitou. Pô, o cara aceita, tenta fazer o trabalho. Ou seja, o departamento médico também tem que ser questionado. Porque há mais de um ano que o Flamengo não tem um departamento médico vazio. Sim. Foram mais de 16 jogadores que passaram recentemente pelo departamento médico. Como era elogiado médico em 2019, né? Você lembra que o jogo do Grêmio, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, saíram machucados Arrascaeta e Felipe Luiz. Alguns companheiros até já disseram que eles não jogariam a partida de volta. E os dois jogaram. Voltaram e jogaram até o final da temporada, continuaram jogando. Então, eu vi muitos elogios à época para o departamento médico. Agora, de fato, já de algum tempo para cá, eles são criticados. Mas esse departamento de saúde e performance, que eu acho que envolve o departamento médico, né, creio eu, né, deve ser chefiado pelo médico do Flamengo, poderia É o mesmo médico, Mauro? É o mesmo médico. É o mesmo médico. Que tinha os métodos revolucionários. Isso, falava-se muito isso lá, na época, né? Então, ele deveria ter entrado em ação. O Flamengo jogou fora, gente, 12 dias de ouro, assim. Porque o Flamengo, ao contrário de outros times que jogaram só o estadual, no caso do Palmeiras teve a Supercopa, mas é um jogo. O Flamengo teve, logo no começo do ano, além do estadual, a Supercopa, o Mundial de Clubes e a Recopa. Então, assim, tinha jogos que valiam taça. E o Flamengo jogou 12 dias fora, no lixo. E o Mundial vale uma taça muito importante. Eu sei que você não acha. Não. Mas é importantíssimo. Eu acho que não é tão importante quanto a Libertadores, é a minha opinião. Mas para a torcida é importante. Então, não importa. O patrão é a torcida, não importa o que eu penso. Aí, meus amigos, até aqui esse vídeo. O que vocês acharam dessas declarações de Mauro César Pereira? Eu já digo logo aqui a minha opinião, não vou fugir. A minha opinião é mais ou menos parecida com a dele. E outra coisa que ele não perguntou, o porquê que isso vaza na imprensa? Se isso foi dito dentro do ônibus, supostamente, na volta de um jogo ou na volta de um evento, lá fora ainda por cima. Isso é vazado de propósito por certos jogadores ou a sua parte de imprensa. Simplesmente para mostrar o descontentamento com algumas coisas, para mandar recado. Só que o Sampaoli, nesse ponto também, ele tem razão. O time já estava quebrado. O time está sem preparação física. O time está morrendo nos segundos tempos. Por quê? Muito por causa disso. 12 dias a mais de férias. Qual emprego dá 12 dias a mais de férias aos seus empregados? Por simples vontade de agradar. É muito grave o que foi feito. Na minha opinião, eu sempre
sempre disse, Marcos Braz deveria de sair do Flamengo, assim como Fabinho Soldado e Juan. E, na minha opinião, até o departamento médico deveria de ser reformulado. Mas é aquela tal coisa, o Flamengo vai mantendo seus caciques, queimando treinador atrás de treinador, mas os que escolhem eles continuam lá, fazendo burradas atrás de burradas. E além disso, contratações, jogadores que vêm com histórico de lesão imenso, uma ficha corrida imensa de histórico de lesões. E ainda assim, há uma insistência incompreensível na contratação desses jogadores, como é o caso do Nicolas de la Cruz. Tecnicamente, super jogador, mas clinicamente vem mostrando um histórico de lesões muito extenso. Por que não? Já ouviram falar em Pedro de la Vega, que é o jogador que o River está indo atrás para caso saia o Nicolas de la Cruz, venha para substituí-lo. Um jovem argentino, muito bom jogador. Na minha opinião, era esse tipo de jogador que o Flamengo deveria ir atrás. Jogadores jovens, com a capacidade física exemplar e tático e inteligente no jogo. Seria um bom jogador. Matias Rojas está fechando com o Corinthians. Esteve para fechar com o Botafogo, agora está para fechar com o Corinthians. Esse é o tipo de jogador que o Flamengo deveria ir atrás. Mas não. Vamos sempre buscar os nomes grifes, os nomes levantados por Twitter, onde agrada apenas uma ala da torcida, mas em questão física não mostram nada que possa aproveitar o Flamengo, porque o Flamengo precisa de soluções imediatas. Mas essa é a minha opinião e eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários, por favor. Deixe também o seu like, não esqueça. Saindo do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e também a sua inscrição se é a primeira vez aqui no canal. Muito obrigado por estar até aqui no vídeo e até o próximo vídeo.